as canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 20 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho. Agradecer em primeiro lugar a Deus por mais um dia, mais um iniciozinho de noite, daqui a pouco, um finzinho de tarde. Agradecer a Deus realmente, pedir a Deus que continue com muitas bênçãos aí na tua vida, no teu lar, na tua família. A todos também, os empresários que tiveram aí amanhã à tarde e daqui a pouquinho estão encerrando aí suas atividades no dia de hoje. Que Papai do Céu tenha abençoado aí os seus negócios, que tenha sido um dia produtivo para você, para todos os seus colaboradores e também de muita alegria para todos os seus clientes. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Agradecer a todos que estão agora nas nossas plataformas digitais, e são muitas plataformas. A você que está assistindo o programa agora pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está ligado aí através do nosso site, no nosso link tvdiariodosertão.com.br, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. A você que acompanha o programa pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho também, pela audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência. A você que nos segue aí, nos acompanha, né? Pela nossa homepage, programa Checkmate CZ. Você sabe, né? Na nossa homepage, além de você assistir o programa ao vivo, você tem todos os programas na íntegra, para você compartilhar à vontade, para você assistir quando quiser, a hora que quiser. Então, tem todo o material lá para você na nossa homepage. A você, claro, que já se inscreveu, mas se não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal do YouTube, programa Checkmate. Nosso canal do YouTube, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todo o material, todo o programa completo, também programas na íntegra, picotes do programa, para você compartilhar, para você assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, um conteúdo rico, para você realmente acompanhar tudo lá no canal do YouTube, programa Checkmate. Então vai lá e se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você, claro, que
já segue o nosso Instagram. Mas se não segue, ó, siga agora. Aí está, Programa Checkmate TV. Tá aí no teu vídeo, hein? Vai lá, segue o Instagram, porque no Instagram você sabe, lá não tem fake news, lá só tem fatos. Lá você vai saber tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você vai poder interagir comigo, lá você vai ter picotes do programa, lá você vai me ajudar, né, a fazer esse programa aqui, ó, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Balanço Diário, esse programa que é feito para você e com você. Esse programa que ensina e emociona, né? Então, vai lá, segue o nosso Instagram agora, Programa Checkmate TV, ok? Nosso WhatsApp vai aparecer aí no teu vídeo agora, olha só, 83 o DDD 986531759. Aí está o WhatsApp, você vai interagir comigo agora, em tempo real. Você pode mandar o seu comentário, você pode mandar a sua pergunta, né? Para mim fazer aqui ao entrevistado do dia. Você vai interagir comigo em tempo real. Então aproveita aí, participe do programa. Comece logo dizendo onde você está, né? Qual a cidade que você está, como é o teu nome, para me desejar aqui uma ótima tarde, uma ótima noite daqui a pouquinho, e também agradecer demais pela tua audiência, pelo teu carinho, pela tua companhia. Então, interaja conosco aí pelo WhatsApp ou pelas nossas plataformas digitais. Agradecer a todos que estão ligados aí no programa, em toda a Paraíba, todo o sertão paraibano, no Nordeste, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Então, muito obrigado, muito grato pela sua audiência. 17h26, olha, hoje no programa nós vamos ter aqui a participação de uma grande mulher, tá? Um assunto também de alta relevância. Vocês sabem que essa semana é a Semana da Saúde aqui no Balanço Diário. Na segunda-feira nós fizemos um programa com 2 técnicos de enfermagem e falamos sobre a importância do atendimento home care, tá? Esse programa está nas nossas plataformas digitais, está lá no nosso canal do YouTube, na nossa página, enfim, você vai encontrar na íntegra. Ontem nós tivemos aqui a presença do Dr. Oscar Sobral, programa maravilhoso, falamos aí sobre saúde pública, sobre vacinas, né? E hoje nós vamos ter a participação ao vivo, direto de São Paulo, olha só, dessa grande médica que atua na linha de frente da Covid-19, hein? Ela atua lá na linha de frente, ela é geriatra e ela vai falar aqui exatamente sobre esse enfrentamento com a Covid, vai falar também, atenção, hein? Atenção você que está ligado no programa, começa a compartilhar, porque é um assunto de alta relevância. Ela vai falar também muito sobre os idosos. Então você aí que tem o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, você que é idoso, tá? Você sabe que no nosso país, a partir de 60 anos de idade, você já é considerado uma pessoa idosa, tá? Então, ela vai falar conosco exatamente sobre isso, é a doutora Antonieta Osetti, geriatra, que vai convidar você agora. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Antonieta Osetti, eu sou médica especializada em geriatria e trabalho em hospitais em São Paulo, na linha de frente contra a Covid-19 e também no meu consultório particular. Amanhã, dia 7/7/2021, eu vou estar às 17h40 no programa Balanço Diário com o amigo Fernando Antônio para falar um pouco sobre a minha experiência na linha de frente contra a Covid-19 desde o início e também para falar sobre o impacto da pandemia na saúde física e mental dos idosos, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Até mais. Muito bem, olha que assunto importante, hein? O impacto da pandemia na saúde física e mental dos idosos. Além de falar da própria Covid, do enfrentamento, ela que atua na linha de frente contra essa doença terrível, né? Então, doutora Antonieta Osetti, direto de São Paulo, conosco ao vivo, daqui a pouquinho no programa. Então, começa a compartilhar, aguarda porque vai valer muito a pena, como sempre vale, né? Aqui no Balanço Diário, ok? 17h30 e como sempre, eu já começo perguntando a você que está me assistindo agora, né? Olha aí a Núbia Cavalcante, boa tarde, já está ligada aqui conosco, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, vão dizendo aí para mim o teu nome, a tua cidade, onde você está, eu quero agradecer a tua audiência e o teu carinho, tá bom? Mas vamos começar agora sabendo como é que está aí o clima-tempo, como é que está aí se preparando esse início de noite nessa quarta-feira, dia 7/7. Ó que legal, hein? 7/7. Dizem que 7 é o número da perfeição, né? Então que esse dia, esse mês seja um mês perfeito aí na tua vida e na vida da tua família, tá bom? Como é que está o clima-tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço? Vamos lá! Nesta quarta-feira, as áreas de instabilidade vão continuar concentradas sobre a costa da região Nordeste. A infiltração marítima deixa a chuva persistente, principalmente entre a região de El Salvador, Aracaju e também na capital Maceió. No litoral sul da Bahia e entre a região de Recife e de Fortaleza, o dia ainda vai começar com sol, mas deve chover principalmente entre a tarde e a noite de forma passageira. O maior risco para temporais no fim do dia fica sobre a região de Teresina e também sobre o norte do Maranhão, o que inclui a capital São Luís. No interior do Nordeste, o tempo continua muito seco e com baixos índices de umidade relativa do ar. Na capital da Bahia, mínima de 21 com máxima de 27 graus e no Recife o dia começa com 22 e a máxima é de 28 graus. Nos próximos dias, a previsão ainda é de chuva concentrada na costa do Nordeste. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros, especialmente entre o litoral norte da Bahia e as capitais Aracaju e Maceió. Também chove bastante nas proximidades de Fortaleza e na região de São Luís. Em praticamente todas as outras áreas do leste e norte do Nordeste, os acumulados não devem ultrapassar os 10 milímetros, pelo menos até o dia 12 de julho. Muito bem, aí está então o clima-tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. Aqui você sabe tudo, tá? No Balanço Diário é assim, você está antenado, a gente está falando sobre tudo para você ficar por dentro, né? 17h33, daqui a pouquinho, doutora Antonieta Osetti comigo ao vivo aqui no programa, ela que é geriatra, e nós vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre idosos, um bate-papo legal, importante. Comece a compartilhar porque vai valer muito a pena, tá bom? Olha, gente, nós temos aqui no programa aquele quadro, né? Aquele quadro que é uma vez na semana, mas é um quadro assim muito importante,
de muita reflexão, porque ele vem também com o lado espiritual, né? Nós estamos vivendo um momento tão complicado ainda, de doença, de pandemia, muitas pessoas aí distantes de Deus, e vem aquela palavra importante, aquela palavra que deve tocar o teu coração, o coração da tua família, aproximar você cada vez mais do nosso ser superior, né? O Deus do impossível, o Deus maravilhoso. Então nós temos aqui no programa, uma vez por semana, o Momento Partilhar, tá? Momento Partilhar, que é com o pastor Fagner Pinheiro. Olha, segura aí que ainda esse mês ele vai estar conosco, junto com a esposa dele, que é a psicóloga Jéssica Pinheiro, um casal maravilhoso, fantástico. E o pastor Fagner Pinheiro, nesse quadro Momento Partilhar, sempre traz aquela palavra de alento, de calma, de espiritualidade. Vamos ouvir. Olá, eu sou Fagner Pinheiro e estou aqui para mais um Momento Partilhar. Bom, nós viemos durante esses meses refletindo sobre alguns temas em séries. E eu gostaria de iniciar uma nova série hoje. Mas antes disso, se você não teve a oportunidade ainda de verificar a série Atitudes que Edificam, a série Perdão, a série Vida, vá ao meu Instagram, o Fagner Pinheiro, e ali você terá acesso a esse conteúdo. A série que inicio hoje é chamada Que Tipo de Árvore Eu Sou? Bom, nós vemos que nós temos vários tipos de árvores, inclusive árvores que são frutíferas e não frutíferas. Árvores bonitas, frondosas, fortes, e algumas árvores que nós definimos como fracas, sem beleza. Mas eu gostaria de me atentar às árvores frutíferas e que você pensasse que fruto você está produzindo. Primeiro detalhe é que nós produzimos frutos sempre para alimentar o próximo. Nós não produzimos o fruto para alimentarmos a nós mesmos. Há árvores que dão frutos muito belos, mas quando nós experimentamos, não é bem assim o sabor. Em Gálatas 5, versículo 22, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Que fruto você tem produzido? No próximo partilhar, eu estarei falando a respeito do detalhe, da parte, a característica do fruto do Espírito, o amor. Até o próximo partilhar. Tchau, tchau. Muito bem, pastor Fagner Pinheiro, sempre com essa palavra, essa reflexão. E então, hein? Que fruto você está oferecendo? Que fruto você está dando na tua árvore, né? Que árvore você é? Importante isso. Então, vale a pena você refletir bastante sobre isso. É sempre essa avaliação profunda do pastor Fagner Pinheiro, tá bom? É isso aí. Bom, aí nós temos também aqui, uma vez por semana, né, a esposa dele, que é exatamente esse casal que vai estar conosco, e já tem data marcada, hein? Dia 20 de julho, eles dois vão estar aqui ao vivo. É um programa realmente imperdível, porque é um casal fantástico, tá? E a esposa do pastor Fagner Pinheiro é a psicóloga Jéssica Pinheiro, que também tem um quadro conosco toda semana, um dia na semana, que a gente chama aqui de série Psi.
ela sempre traz também algo importante para você, para a tua vida, para a tua família. Vamos ouvir então o que Jéssica Pinheiro trouxe para hoje, agora. Olá, como vai? Você respondeu as perguntas que eu fiz no nosso último encontro. Bom, então eu quero informar você que a raiva e o rancor sustentado por muito tempo podem ser um veneno para a sua saúde mental, física e espiritual. Pode ser um gatilho para que você desenvolva a ansiedade, a depressão, o estresse e, além disso, ele diminui o otimismo, a esperança e outras emoções que contribuem para o bem-estar físico e mental. Então, eu quero te encorajar a refletir, pensando na história que eu contei, nas perguntas que eu te fiz e nessas informações de hoje. O quanto que não perdoar afeta você e não a outra pessoa. Reflita se vale a pena você soltar o saco de batatas ou você continuar carregando ele. No próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre este assunto. Até lá! Aí está a psicóloga Jéssica Pinheiro, esposa do pastor Fagner Pinheiro. Ambos têm um quadro aqui no programa, toda semana, né? Um dia para cada um. Hoje eu estou passando aí os dois juntos, porque eu quero já lembrar você, hein? Dia 20 de julho, eles vão estar ao vivo aqui comigo no programa. E eu te convido para assistir, porque, olhe, é um programa imperdível, porque esse casal é fantástico. Já tiveram aqui uma vez, vão voltar e estão preparando assim um conteúdo maravilhoso para trazer aqui para o programa no dia 20 de julho. Então, agenda aí direitinho para você não perder, tá bom? 17h41. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a doutora Antonieta Osetti, geriatra, que está lá em São Paulo, vai falar ao vivo conosco, muita coisa boa, um conteúdo muito bacana. Ela que está na linha de frente, ela que está exatamente no enfrentamento contra a Covid-19 e tem informações assim valiosas, preciosas para você, você que assiste, você que acompanha o Balanço Diário. Mas agora vamos para aquele assunto que não é tão bom, né? Infelizmente nós temos que passar para o público o que acontece, mesmo que o que aconteça não seja bom. Como eu gostaria de só trazer coisa boa, mas tem assuntos que a gente é obrigado a passar, porque como imprensa, como jornalista, nós temos que levar para você a informação, né? Aqueles meliantes, bandidos que não param de realmente dar trabalho à população e à polícia. Então vamos agora ao Balanço Policial. Agora! Posto de combustível é assaltado 2 vezes em menos de 1 hora, aqui em Cajazeiras. Olha só que absurdo, hein? Um posto de combustível localizado às margens da PB 393, no distrito de Serra da Arara, entre as cidades de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, no Alto Sertão Paraibano, foi assaltado por 2 vezes consecutivas em menos de 1 hora, de diferença de um para o outro. O fato ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 5.
De acordo com as câmeras de segurança do local, era exatamente 22 horas e 47 minutos quando 2 indivíduos chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Os meliantes renderam o frentista e em seguida levaram uma quantia não revelada. Menos de uma hora depois, às 23 horas e 35 minutos, uma dupla em uma motocicleta se aproximou e abordou o frentista, que teve mais uma vez que entregar o dinheiro aos assaltantes. A polícia militar foi acionada e diligências foram efetuadas nas proximidades. O caso segue sendo investigado. Olha, gente, é um absurdo, viu? Eu fico pensando aqui, o dono do posto de combustível, né? Porque chega a ser até uma brincadeira, chega a ser até uma piada, né? Imagina só, os caras chegam para assaltar o posto, levam o dinheiro que foi arrecadado até aquele momento e parece que eles já combinam entre si, ó. Daqui a uma hora, volta lá vocês para pegar o resto, né? E parece que ficam esperando, aí dá uma hora, vê os carros parando para abastecer, aí vai lá outra dupla, dessa vez numa moto, né? E simplesmente chega lá e avisa, é um assalto. Agora isso em menos de uma hora, tá? De um para o outro. Então, é uma coisa assim inacreditável. A gente fica assim pensando na situação do proprietário do posto, que tem todas as suas despesas, contribuições sociais, contas para pagar, e o cara fica assim, à mercê, essa é que é a palavra, à mercê de meliantes, de bandidos, que simplesmente parece que sai de casa e diz, como se você fosse num banco, né? Sacar um dinheiro. Peraí que eu vou ali fazer um assalto. Aí faz. Aí eu acho que chega para outros, né? E diz assim, ó, ali tá fácil de levar. A gente passou lá agora, pegou o dinheiro, daqui a uma hora vocês vão lá e pega mais. É brincadeira. Então a polícia com certeza está de olho nisso aí. O doutor Ilamilton Simplício, da Polícia Civil, também, a Polícia Militar, porque realmente é uma coisa assim, chega a ser até é quase uma piada a gente dar uma notícia dessa. O mesmo posto assaltado 2 vezes em menos de uma hora, de um assalto para o outro. Meu Deus do céu, né? Vamos lá. Mais notícias. Mulher morre e 4 pessoas ficam feridas após colisão entre 2 carros na região de Patos. Olha só a foto do carro. Olha como ficou esse veículo aí depois dessa colisão, né? Uma mulher morreu e 4 pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira, dia 6, em um acidente envolvendo 2 carros na BR-230, entre o distrito de Santa Gertrudes e a cidade de Malta, na região de Patos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um veículo Onix com placa do município de Lagoa, Paraíba, retornava de João Pessoa, quando houve uma colisão com uma SW4 que seguia em sentido contrário. Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local, assim como a Polícia Federal. As informações são de que o motorista do veículo Corolla teria se evadido do local. Uma mulher que seguia no Onix morreu no local e as demais vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Patos. Até o fechamento desta matéria, não havia atualização do estado de saúde dos pacientes, bem como o paradeiro
e a identificação do condutor que teria foragido do local. É lamentável, né? Quando a gente vê uma notícia dessa e a gente se depara com essa informação, né, de que o condutor evadiu, sumiu do local, a gente já imagina logo o seguinte, né? Talvez o causador, talvez eu estou dizendo, não estou dizendo que é isso, não está na matéria, eu estou supondo, né? Talvez alcoolizado, não sei, né? Não sei. Às vezes também uma ultrapassagem, né? Vai tentar uma ultrapassagem com faixa contínua, todo mundo sabe que não pode, você tem que ter a paciência, né? Você que está me assistindo, você sabe, quando você está na BR, aquela faixa direto lá, né? Sem estar aqueles tracinhos, com a faixa contínua, é porque você não pode ultrapassar. Ali quer dizer que você não tem visão, ou tem uma curva na frente, ou é uma subida, mas tem gente que realmente não observa isso, às vezes na pressa, que não está certo, né? Melhor esperar um pouco, tenta a ultrapassagem e aí causa um acidente, porque quem vem de lá para cá, infelizmente está certo. A pessoa que vem está certa, o errado é quem vai ultrapassar em faixa contínua. Mas aí pode ter sido realmente vários pontos que levam a acontecer uma tragédia dessa, que teve uma vítima e a gente lamenta. Pelo estado do carro aí, realmente a colisão, a pancada foi forte, né? Foi forte, é lamentável. Você se orientar, por favor, né? Vamos ter calma no trânsito, vamos dirigir com responsabilidade, porque não é só a tua vida não, é a vida dos outros também. Pessoas que vêm nos outros veículos e que muitas vezes a pessoa vem dirigindo bem direitinho, normal, e aí você causa um negócio desse, mata, às vezes, quem não tem culpa, né? Quem não tem culpa. O fato aí aconteceu, também não sei se o cara que correu foi quem errou, mas às vezes a pessoa também sai de perto até para não ser linchado, né? Mas não sei se esse é o caso não. Lamentável, mais uma vida perdida nesse trânsito por imprudência. Colisão geralmente é imprudência, tá? 17h51, produção, doutora Antonieta já está comigo? Já está? Ah, muito bem. Então vamos aí iniciar o nosso bate-papo. Doutora Antonieta Osetti, ela que está lá em São Paulo, ela que é uma pessoa muito requisitada, ela que trabalha na linha de frente da Covid, contra a Covid-19, ela é geriatra, tá? E ela realmente, eu tenho que agradecer por ter aberto esse espaço na agenda dela para estar conosco aqui até às 19 horas. Doutora Antonieta Osetti, muito obrigado aí por estar conosco. Vamos iniciar com o seu boa tarde, quase boa noite, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores. Boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui já, boa noite, está bem escuro aqui em São Paulo e muito frio. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vivência, de comentar um pouco sobre como é na linha de frente e o que eu tenho visto também no consultório, né, no meu dia a dia, principalmente com os pacientes idosos. Então, acho que é sempre importante a gente trazer experiência de quem vive, né, a realidade no momento que a gente tem tanta desinformação, né, tanta notícia para atrapalhar, e eu acho que é importante buscar informações relevantes e de quem vive realmente o dia a dia, né, dessa pandemia. Todos estamos vivendo, sentindo na pele, mas quem está na linha de frente sente um pouco mais, né, estamos aí há mais de um ano, mas acho que é sempre bom a gente abrir um espaço também. A agenda é meio um pouco corrida mesmo, mas
Eu acredito que é papel do médico e do profissional da saúde não só atuar na linha de frente, mas atuar também informando, né? Eu tenho o meu espaço no Instagram que eu tento sempre passar algumas informações, porque eu acho que a informação, ela ajuda muito, né? Então, e eu agradeço também o espaço de vocês e a oportunidade de poder contribuir, né, um pouco com a melhoria, com a resolução dessa pandemia que atinge, né, todo o país e todo mundo. Muito bem, doutora Antonieta Ozzetti, você que está assistindo o programa em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, através do nosso WhatsApp, tá? O número vai aparecer agora aí no teu vídeo, esse aí, ó, 839-8653-1759. Você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, através também das nossas plataformas digitais. Você que está assistindo aí no Facebook Diário do Sertão, você que está assistindo pelo canal do YouTube TV Diário do Sertão, enfim, participe, interaja conosco, manda a tua pergunta, o teu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo a doutora Antonieta Ozzetti, geriatra. Doutora Antonieta, eu quero iniciar esse bate-papo com a senhora, falando exatamente como está nesse momento. A gente, graças a Deus, nós estamos ouvindo aí boas notícias. Notícias de que os números nos leitos de UTIs, os números em enfermarias, as ocupações estão diminuindo, graças a Deus, né? Número de infectados em queda, número de mortes também caindo. Claro, obviamente, a gente, infelizmente, não pode dar notícia que os números de vacinados estão como deveriam estar, né? Com um percentual muito mais alto. Hoje estamos com 13% apenas no país de pessoas vacinadas com primeira e segunda dose, e também aquelas que tomaram a vacina da Janssen, que essa só é uma dose única, tá certo? Eu queria saber da senhora o seguinte: como a senhora vê essas notícias de momento? Porque nós já tivemos também outros momentos com a Covid, que houve assim, esse alento, essa notícia de melhora, mas logo depois voltou novamente com números agressivos, né? Nesse momento, a senhora acha, como é que a senhora vê esse momento de melhora? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que realmente os números estão diminuindo mesmo, os números de internações e de pacientes graves. O que eu trabalho num hospital que é exclusivamente não, a maior parte dos pacientes, a grande maioria é de idosos, e o que eu percebo é que, né, mesmo os pacientes que tomaram a vacina e que acabaram adoecendo, se contaminando e precisando ser internados, eles evoluem muito melhor, muito mais rápido, eles conseguem ter alta, e frequentemente conseguem desmamar o oxigênio, né, aquela dependência do oxigênio mais rápido do que quem não tomou a vacina. Né, esse convênio também tem pacientes mais jovens, e não um exemplo de um dia que eu tive, eu dei 3 altas e mandei 3 pacientes para casa. 3 pacientes que foram para casa tinham mais de 80 anos, um delas 96 anos, e mandei 3 pacientes com menos de 60 para UTI. Eu acho que essa queda desse número, né, dos infectados, das mortes, das internações, se deve realmente à vacina. Porque o que a gente tem visto, acho que desde o final do ano passado, desde o final da primeira onda, é um desleixo com as medidas de segurança da população geral, né? A gente também não tem uma colaboração do poder público de um exemplo como se deve agir. Aliás, a gente tem o contrário, né? A gente tem um desserviço, né, de pessoas lá em cima que deveriam dar o exemplo, não colaboram para as medidas que a gente sabe que são efetivas, que é o distanciamento social, que é o uso de máscara, que é o uso de álcool gel. Isso é realmente o que faz a diferença.
Então, acho que desde o fim do ano passado, quando as pessoas já começaram a relaxar, se reuniram em Natal, Réveillon, Carnaval, e eu acredito que aí veio, então, a segunda onda, depois a terceira onda, e o que mudou, eu acho que de lá para cá, foi realmente a vacinação, porque as pessoas, né, algumas pessoas esqueceram que existe pandemia, né, e continuam vivendo normalmente. Então, o que a gente tem visto, realmente na linha de frente, é uma diminuição do número de casos e de gravidade, né? Então, e principalmente nesse hospital que eu trabalho, né, nesse convênio, e que a maior parte é idosos, a gente diminuiu muito antes o número de internações, né, exatamente por conta disso, né, porque a nossa população foi vacinada primeiro. Então, o que as pessoas precisam ter cuidado é que a vacina protege, mas nunca ninguém disse que a vacinação protege 100%, nenhuma vacina, não é só da Covid, nenhuma vacina protege 100%. Né? Então, são um conjunto de medidas, né, associada à vacina, que a gente vai ter um sucesso no combate à Covid. Então, eu acho que dá para a gente ter esperança de que sim, a gente está no caminho certo, estamos caminhando, como você mesmo falou, muito lentamente com a vacinação, a gente poderia já estar muito adiantado, mas por N questões não estamos. A gente precisa continuar com as medidas de segurança, porque ainda não temos um número seguro de pessoas vacinadas para relaxar essas medidas, como acontece em outros países, já que as pessoas conseguem andar sem máscara. Então, ainda estamos começando, estamos entrando aí numa fase, né, de esperança. Eu acho que depois de 1 ano e meio, eu acho que essa é a fase que nos deixa um pouco mais tranquilos em relação à melhora, né? Mas ainda é cedo para falar, enfim, né? Estamos aí encaminhando para a melhora. Muito bem. Doutora Antonieta Osetti, veja só, eu vou entrar um pouco aqui na sua área, que é exatamente a geriatria, né? Exatamente a parte dos idosos. Nós temos aí uma grande defasagem ainda de pessoas a serem vacinadas com a segunda dose. Inclusive muito se fala que muitas dessas pessoas, obviamente, são idosos, que tomaram a primeira dose da vacina e não foram tomar a segunda. A que a senhora atribui isso? A senhora atribui algum receio da família, devido até a muitas conversas que estão acontecendo com relação a vacinas, a baixa ineficácia de algumas pessoas que tomaram a vacina e mesmo depois de tomar a vacina vieram a óbito, né? Vale salientar que se confunde muito isso, porque tem pessoas que pensam que porque a pessoa tomou uma segunda dose da vacina hoje, tá certo? Ela vindo a morrer 2, 3 dias depois, ela morreu por causa da vacina. Não é o caso, até porque para que a vacina faça o efeito, é necessário que depois da segunda dose, leve 20 a 30 dias para poder a pessoa estar totalmente imunizada. Mas surgem os boatos, né? Tomou a vacina, morreu e tal. A senhora, como geriatra, muitos pacientes idosos, né? A senhora atribui a quê essa questão de muita gente não ter ido ainda tomar a segunda dose? Tomou a primeira e não tomou a segunda? Olha, acho que não existe um único fator, né? Eu acho que são vários aí. Vou tentar enumerar aqui alguns que eu acredito. Primeiro que começou a se vacinar a população mais idosa. Eu conheço pacientes de 100, 90 e poucos anos, pacientes já que tinham múltiplas comorbidades, que estavam muito doentes, por outros motivos, né? Uma diabetes descompensada, uma demência avançada, né, tanto que se começou para pacientes institucionalizados, né, que moram em casa de repouso ou hospitais de retaguarda, e que, por algum motivo, não necessariamente por Covid, o paciente veio a óbito, né, porque o paciente já seria o
o caminho natural de todas as doenças que ele tem. Então, creio que também isso tenha contribuído um pouco, né? Outra coisa, essa questão também dos boatos. O fulano tomou e mesmo assim adoeceu e morreu. Ninguém disse também que a vacina é 100%, como eu falei. O que foi testado foi não é só vacinação, tá? Todos os medicamentos, a grande maioria deles, eles excluem a faixa etária dos idosos. E esse é um grande problema que a gente tem na geriatria, quando a gente vai medicar, quando a gente vai introduzir um novo tratamento, porque geralmente os estudos excluem essa faixa etária. Né? Então, como que é diferente eu dar uma vacina para um paciente jovem, rígido, que trabalha, e para um paciente idoso, multicomórbido, é diferente. Então, a gente tem, claro que na população geral, a gente vai ter um resultado diferente do que a gente teve nos estudos, né? Mas eu acredito que na população geral, tirando essas exceções, é que as pessoas se apegam às exceções. Né? A gente tem que ver o número, o resultado como um todo. É claro que para a pessoa que perdeu um ente querido, aquilo ali é muito significativo, é muito importante, mas e chama muita atenção quando uma pessoa tomou a vacina e veio a falecer. Mas a gente não sabe também até que ponto ela já estava doente, e exatamente isso que você falou. Tem o tempo de imunidade. Muitas pessoas não respeitaram esse tempo, né? Então, a gente só tem a segurança depois de mais de 15 a 20 dias da segunda dose da vacina. Muitos pacientes que eu internei, que ficou sob os meus cuidados, teve uma delas, inclusive, que ela achou que era a reação da vacina e era a própria doença, ou seja, ela tomou a vacina num dia, já estava infectada, e no dia seguinte ela começou a apresentar os sintomas. E a gente apresenta os sintomas já depois de alguns dias com o vírus incubado no organismo. Então, tem essa questão também. Às vezes o paciente tomou, já estava doente, ou estava no período ainda, né, de uma imunidade parcial ou não ideal. Então, as pessoas precisam, assim, não é tomei a vacina, acabou, vou sair fazendo aglomeração, não preciso mais usar máscara. Então, existe toda essa questão, né? Então, precisa ser muito falado isso. Não se pode avaliar a eficácia de uma vacina pelas exceções. Agora a gente tem milhões de pessoas vacinadas. É claro que esses números vão aparecer, assim como efeitos colaterais, né? Falaram muito sobre a possibilidade da trombose em pacientes que tomam AstraZeneca. Não ficou ainda claro nos estudos sobre se tem uma diferença, por exemplo, em mulheres gestantes. A gestante, ela já tem um estado pró-trombótico, que a gente fala, que ela já tem uma facilidade maior de desenvolver trombose. Será que essas pessoas que tiveram trombose tão diferente do esperado já para o normal em pacientes naquela situação? Então, tudo que for divulgado tem que ser feito com muito cuidado, né? Exatamente por isso, porque as pessoas estão em estado de pânico. O que tem que entender que qual que é a probabilidade maior? Você tomar a vacina e ter uma reação, ou você pegar a vacina e ter uma complicação? Né? Qual que é a probabilidade das duas coisas? Tudo na medicina, risco-benefício. Quando eu vou dar um medicamento para um paciente que ele nunca tomou, qual é a probabilidade dele de ter uma reação alérgica àquele medicamento? Eu não sei até ele tomar. Então, porque um paciente teve, eu não posso mais dar para nenhum deles? Não, está dentro daquele esperado. O anticoncepcional, mesma coisa. A mulher que toma anticoncepcional tem o risco de engravidar, né? Só não tem o risco de engravidar a mulher que não se expõe, né? Que não tem relação. Então, tudo a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de divulgar, por isso que é importante buscar informações em fontes seguras e não se apavorar. Eu acho que a vacina é comprovadamente um meio mais seguro, não só a gente erradicou várias doenças, né, com a vacinação. A gente sempre tomou vacina, agora virou uma questão política e as pessoas estão com receio. Já tinha um movimento
na verdade, anterior, o movimento anti-vacina, né, mas que parece que tomou força agora com essa questão da Covid. Então, não é para ter medo de tomar, eu acho que algumas pessoas também podem não ter tomado a segunda dose por medo da reação da primeira dose, né, os efeitos colaterais da AstraZeneca são um pouco mais intensos, de dor, de febre. Talvez isso também deixe as pessoas mais receosas, mas precisa tomar, só não pode tomar aquela pessoa que teve uma reação muito intensa, por exemplo, uma convulsão. Aí é contraindicação a segunda dose. Agora, dor no corpo, febre, mal-estar, isso não contraindica a segunda dose. Só uma reação grave, uma reação anafilática, uma reação alérgica ou convulsões. Mas eu acho que existe uma série de fatores aí que contribuem para essa diminuição da segunda dose. Muito bem, estou falando aqui ao vivo com a doutora Antonieta Osetti, direto de São Paulo. Ela que é geriatra e que atua na linha de frente contra a Covid-19. Você que está assistindo o programa pode e deve participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário. Aí está o nosso WhatsApp e eu vou fazer aqui ao vivo a doutora Antonieta Osetti. Doutora Antonieta, eu gostaria de fazer essa pergunta à senhora. Na verdade, é a primeira vez que eu estou entrevistando aqui no programa uma geriatra, por isso que tem algumas coisas, alguns questionamentos. Veja bem, logo no início da Covid, a gente presenciou aí no mundo, no planeta, principalmente ali na Europa, né? Na própria Itália, onde a população lá da Itália é uma população assim mais velha, pode-se dizer, e nós vimos aquela situação de muitas mortes, muitos idosos, né? E realmente a vacinação começou pelos idosos, tá? Hoje nós estamos se deparando com o outro lado da moeda. Hoje, nos hospitais, nós temos uma presença maior de jovens, são pessoas aí dos seus 20 até os 49 anos de idade, né? Hospitalizados, até em casos graves, muitos até vindo a óbito também. O que a senhora atribui essa mudança no comportamento da doença, tá? Exemplo, a doença agora está pegando os jovens porque os idosos foram vacinados. Isso é uma prova realmente de que a vacina é eficaz, a vacina funciona. Ou será que é a própria mudança da mutação do vírus? Como agora mesmo nós temos aí a variante Delta, né? Então, é uma questão de mutação, esse alto contágio no número de jovens, ou também é porque os jovens se expõem mais, como a senhora mesmo falou, não levam muito a sério, achavam que essa doença só matava os velhinhos. E aí, qual a sua opinião? Eu acho que tem as duas questões aí que estão contribuindo mesmo. Realmente a gente vê que essa variante pode afetar mais jovens, e eu vi bem mais jovens sendo internados, né, e tendo casos de complicação, mesmo pacientes jovens sem comorbidades. Na primeira onda eu trabalhei na UTI do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, e sim, eu peguei pacientes jovens também, mas a maior parte deles tinha algumas comorbidades, e principalmente a obesidade, né, a gente viu, não era uma coisa que se falava tanto no início, né, lá na primeira onda, mas depois a gente viu que a obesidade é um fator de risco muito importante. Principalmente a gente observou por esses jovens que evoluíam mal e só tinham mesmo a questão do peso. E eu acho que realmente é uma questão comportamental também. Eu acho que tem as três coisas, a variante, a questão comportamental, porque o jovem se expõe mais. Lá na primeira onda teve um lockdown mais efetivo e as pessoas mesmo que trabalhavam conseguiram ficar em casa. Hoje já não se consegue mais, as pessoas precisam sair para trabalhar, as pessoas que estão ativamente ativas economicamente, trabalhando, precisam
se expor, precisam ir a um transporte público para ir ao trabalho. Então, tem isso também, não é só a exposição em aglomerações intencionais ou evitáveis, por exemplo, festas. Tem a aglomeração do dia a dia que a pessoa precisa, né, pegar um transporte público para ir trabalhar. E geralmente são os mais jovens, né? E também, claro, a questão do desrespeito às medidas de segurança em aglomeração em festas. Isso é nítido, a gente vê aí o tempo todo as pessoas ignorando esse tipo de orientação. E também a questão da vacinação, né? A vacinação tem, sim, contribuído muito mais para proteger, porque como veio das idades mais avançadas para os mais jovens, então isso tem contribuído. E eu vi muito essa questão do comportamento no idoso, é bem importante. O idoso, ele ainda tem um respeito maior às medidas de segurança, claro, e ao que é passado muitas vezes para eles. O meu consultório, por exemplo, fechou, praticamente ele não ficou 3 meses sem nenhum paciente, né? E agora eles estão voltando a procurar a consulta presencial mesmo, com todos os cuidados. Eu dei um espaço maior entre as consultas para não ficar mais do que uma família na sala de espera. Mesmo assim, alguns ainda me pedem a consulta por telemedicina, porque eles têm medo de ir. Então, você vê que o idoso ele é muito mais cauteloso também, né, com as medidas de segurança, do que o paciente mais jovem. E como ficou nesse início, só os idosos são os mais propensos, não só pela idade, a gente tem realmente uma diminuição da imunidade com o passar da idade, que a gente chama de imunossenescência, que é um envelhecimento do sistema imunológico. Isso acontece, sim. Mas também, com isso, com o passar da idade, você tem um aumento da prevalência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Porém, eu acho que tem como tudo, né, é uma soma de fatores, que aí a exposição que os jovens estão vivendo por necessidade ou também por falta de responsabilidade, eu acho que isso tudo vem se somando e aumentando o número de infectados entre os jovens. Estou falando com a doutora Antonieta Osetti, geriatra. São 18h15. Olha, você que está assistindo o programa, compartilha, participa, interaja conosco. O nosso número, o WhatsApp, vai aparecer no teu vídeo, aí está. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo a doutora Antonieta Osetti. Atenção, hein? Não ouse sair. Vai tomar aquela aguinha, volta correndo. Tá com vontade de ir no banheiro? Aproveita agora, hein? Nós vamos a um rápido intervalo e eu volto já dando continuidade à entrevista com ela, doutora Antonieta Osetti. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue
estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. O sol que ilumina o dia a dia da nossa Paraíba, junto com os bons ventos, gera a energia do futuro. O trabalho do governo do estado avança de sol a sol, trazendo grandes empresas e transformando a Paraíba em um dos estados que mais geram energia limpa e renovável no Brasil. E cada empresa que chega gera mais emprego, renda e oportunidades para a nossa gente. Governo do estado. Somos todos Paraíba. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São 18h20. Olha, gente, você que está pensando em trocar o teu óculos, hein? Você que está pensando em comprar o seu óculos, o lugar aqui em Cajazeiras, claro, é a Ótica Agraciosa. Olha o vídeo. O da moda está na Ótica Graciosa, uma equipe aqui para atender vocês, Neide Lima, Daiane. Eu estou aqui convidando vocês para vir tomar um cafezinho conosco. Tem muito lançamento e esse mês a gente está com uma promoção que a Dai explicou, tá certo? Essa é a oportunidade de você renovar o seu solar. Muito bem, e eu estou aqui e indico, tá? Já estou trocando meu óculos, fiz o orçamento, então tá na moda, tá na Agraciosa. E lembrando também, gente, que as nossas peças elas são 100% originais, todas acompanham o certificado de garantia e autenticidade, então a gente não trabalha com réplica, então pode confiar, venham aqui conhecer, tem muito lançamento, muita novidade boa para vocês, tá? Vou ficar aguardando vocês. E aqui o atendimento é VIP, Biscoitinho de Caicó, onde tudo começou há 46 anos. Aquele cafezinho especial na compra do seu solar. Vem! Muito bem, a Graciosa. Lembrando que lá tem exame de vista todos os dias. É só você comprar o óculos, a armação, as lentes, tudo direitinho e você faz o seu exame de vista grátis. Então, pensou em óculos para trocar, para comprar, o lugar é a Graciosa. Não tem outro, tá bom? Estou falando com a doutora
Antonieta Ozzetti. Ao vivo, estamos conversando aqui, ela que é geriatra, ela que está na linha de frente na Covid, contra a Covid-19. Doutora Antonieta Ozzetti, a senhora trabalha aí na linha de frente, né? Inclusive trabalhou nas 3 ondas da Covid-19. Eu queria que a senhora falasse para a gente quais as diferenças do comportamento da doença e do conhecimento médico no tratamento. Por favor. Bom, o comportamento da doença ainda no início era muito desconhecido, a gente não tinha muitos dados, foi aquele pânico total, então, com razão, porque muita gente adoeceu e morreu sem tratamento específico, sem, depois que adoecem, ainda não tem comprovação de tratamento precoce, então todos sabiam que adoecendo não se tinha muito o que fazer. E a minha impressão foi que cada onda tem durado cada vez menos, cada vez menos tempo. Então, eu acho que exatamente por isso, o conhecimento foi aparecendo sobre alguns tratamentos de pacientes internados, que se tem já, o que a gente tem hoje de comprovação de pacientes internados são que corticoides ajudam em pacientes casos moderados a graves, pacientes que precisam usar corticoide, usar oxigênio, o corticoide tem um bom efeito, o uso de anticoagulantes também, porque a COVID ela favorece a formação de coágulos e tromboses, tanto AVCs quanto problemas cardíacos, tromboses também em membros. Então, esse tipo de tratamento a gente consegue melhorar bastante, a otimizar o tratamento do paciente. Por exemplo, os pacientes que precisam ser entubados, o pulmão da COVID é diferente de outras pneumonias, é um pulmão mais amolecido, vamos dizer assim, não se pode dar muita pressão de oxigênio, então tem todo um diferencial no tratamento da doença que a gente foi aprimorando com o tempo, e aprendendo a se antever algumas complicações frequentes, a saber que, bom, essa complicação tem acontecido bastante, então é possível que esteja acontecendo nesse paciente, porque antes era tudo muito novo. O paciente tinha um AVC, a gente não sabia por quê, o paciente tinha uma miocardite, então agora a gente tem já um pouco mais de expertise no tratamento, então isso tem melhorado bastante e diminuindo o tempo de permanência e de complicações no tratamento. E, por exemplo, a gente sabe que o período crítico da doença é de 8 a 12 dias, no máximo 14 dias. Então, nesse período, mesmo que o paciente esteja estável, por exemplo, na enfermaria, raramente a gente dá alta, porque ainda mais paciente que tem múltiplas comorbidades, tem fatores de risco, a gente percebe que ainda está no período crítico, então vamos esperar um pouco mais, porque esse paciente está ainda sob risco de complicar. Então, a gente tem uma cautela um pouco maior na hora de dar alta e quando passa esse período, a gente consegue também dar alta com mais tranquilidade, porque esse período de maior tempestade inflamatória já passou. Tem alguns medicamentos em estudo, teve o tocilizumab, que foi um exemplo deles, que chegou até a ficar em falta, porque teve alguns bons resultados, ainda estão acontecendo alguns, assim como vários outros medicamentos. Mas, assim, o que a gente sabe é que tratamento precoce não funciona, o que existe são tratamentos, comportamentos preventivos, não é nem tratamento preventivo, é um comportamento preventivo, que é o que a gente já está cansado de saber. Evitar aglomerações desnecessárias, evitar contato próximo ou íntimo com outras pessoas, uso de álcool gel, lavagem das mãos e máscara. Isso a gente sabe desde o início e tem só se reforçado com o tempo, apesar de algumas pessoas irem contra, apesar de algumas informações falsas irem contra, o que a gente tem de maior comprovação é isso.
Então, acho que o que tem de diferença é isso, a gente tem já uma visão diferente sobre o comportamento na doença, em que alguns, e um exemplo muito grande também, é que eu acho que está acontecendo, inclusive, um estudo na USP, de uma geneticista que está avaliando a relação de fatores genéticos que contribuem tanto para uma evolução ruim, né, da Covid-19, quanto para um fator protetor, né, então isso, ela começou a perceber por quê, doutora Maiana, da USP, ela começou a perceber que, mesmo, por exemplo, casais que não têm laços consanguíneos, um homem ou uma mulher, um adoece muito gravemente, e o outro, mesmo tendo comorbidades, por exemplo, tem ou casos muito leves, ou sintomas muito leves, ou simplesmente não manifestam a doença, que provavelmente tem fatores genéticos. A gente vê, às vezes, famílias inteiras de pessoas gravemente doentes, que perderam muitos familiares, muitas pessoas adoeceram e morreram, e outras, né, em contrapartida, pessoas com sintomas leves. Então, isso é uma loteria, porque além dos fatores de riscos conhecidos, hipertensão, diabetes, obesidade, asma, a gente tem fatores genéticos que é uma loteria. Se você arriscar, se garantir, porque você é jovem e não tem problema de saúde, não dá para a gente ver por só por esse foco. Então, eu acho que isso veio mudando também um pouquinho a visão dos médicos de que não é só aqueles fatores de riscos conhecidos que são perigosos. Tem muitas coisas, muitos pacientes que evoluem mal e a gente simplesmente não sabe por quê. Então, isso tá em estudo também. Muito bem, doutora Antonieta Osetti, geriatra e que atua na linha de frente contra a Covid-19 em São Paulo. Doutora Antonieta, eu vou fazer uma pergunta à senhora, tomando como exemplo, tá, as pessoas que eu mais amo nessa vida, né? Além dos meus filhos, mas obviamente meus pais, tá? Como a senhora é geriatra, eu acredito que essa pergunta vai contemplar muitos telespectadores. O meu pai, idoso, minha mãe idosa, meu pai tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Ele tomou a AstraZeneca Oxford. E a minha mãe também tomou as 2 doses da vacina, tomou a Coronavac. Há alguma vantagem de um para outro em relação a vacinas? Porque existe aí muitas conversas, né? Uma tem mais eficácia, outra tem menos. Mas como é que a senhora pode avaliar como geriatra, né? Principalmente a questão dos idosos, idoso que foi vacinado com uma e a outra com outra vacina? Há alguma diferença ou é a mesma coisa? Olha, a gente sempre usa esse termo na geriatria, que o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Por que a gente fala isso? Porque cada um chega na terceira idade de uma forma. Existem pacientes que chegam aos 90 anos muito bem de saúde, sem problemas crônicos de saúde ou com poucos. E tem pacientes que aos 60, aos 50 anos já estão gravemente debilitados por uma sequela de um AVC ou um infarto, enfim. Isso tudo, a resposta, como eu falei mais cedo, a resposta de cada vacina vai depender, claro, da vacina em si, da eficácia dela, a gente tem que ver como um todo e sempre avaliar aquela população estudada. Como eu falei, o que aconteceu muito no início sobre falar que a Coronavac tinha uma baixa eficácia, o que aconteceu? O estudo que aconteceu aqui no nosso país foi com profissionais da linha de frente, né? Então, os profissionais da linha de frente, eles estão altamente expostos, a concentração a carga viral que a gente está exposto é muito maior do que a população em geral. Então, a baixa eficácia se deve por isso. A gente está todos os dias, em contato com pessoas contaminadas e com uma carga viral muito grande, né? Eu já cheguei a entubar 3 pacientes no mesmo dia. Então, imagina a quantidade de vírus que a gente está recebendo.
isso influenciou diretamente, eu acredito que no resultado de uma baixa eficácia, que as pessoas diziam que não é baixa, é uma ótima eficácia de em torno de 53% da Coronavac no início. Então, isso contribuiu, acho que, para o resultado dessa eficácia menor do que a AstraZeneca, né? Então, a população que foi estudada, isso tudo, quando a gente vai comparar 2 vacinas, 2 medicamentos, a gente tem sempre que avaliar a população que foi estudada, né? Precisa ser uma população homogênea. Quando a gente faz um estudo duplo cego, a gente tem que, nos dois grupos estudados, a gente tem que ter uma população homogênea, né? Mesma faixa etária, mesmos fatores de risco, mesmas doenças. Não dá para a gente pegar populações muito diferentes, fazer um estudo e querer comparar as 2 drogas, por exemplo, ou 2 vacinas. Então, não dá para a gente fazer a gente vai ter que ver isso depois de uma grande parte da população vacinada e avaliar em estudos sérios, estudos né, corretos por entidades, né, sérias, para poder se comparar, tá? Hoje, o que eu posso falar do seu pai e da sua mãe? Ambos estão vacinados, estão protegidos. 100%? A sua mãe está 50 e poucos por cento, seu pai 94%? Não dá para dizer isso, porque, como eu falei, o organismo humano quanto mais ele envelhece, mais heterogêneo ele vai ficando em relação aos outros, diferente da criança, né? A gente tem ali na puericultura, quando a gente avalia a criança nos seus primeiros anos de vida, nos primeiros meses, a gente tem uma evolução meio que padrão, respeitando alguns meses de diferença entre uma criança e outra. No idoso, a gente não pode usar dessa forma de comparação, porque, exatamente, cada idoso, cada pessoa, cada indivíduo envelhece de uma forma, né? Isso depende de fatores genéticos, isso depende de hábitos de vida, de como ela se alimentou, de se fumou, se não fumou, se bebeu. Então, isso tudo, né, interfere em tudo, tanto na resposta de um medicamento, como na resposta de uma vacina. Tá? Então, o que a gente pode, e essa questão de algumas pessoas agora quererem escolher, ou porque antes não se queria tomar Coronavac, porque falavam que a baixa eficácia e porque não aceitavam em países em outros países. Agora, a AstraZeneca por conta da quantidade de reações. Então, assim, vacina boa é aquela vacina disponível, é a que tem para tomar e não se deve recusar ou preferir uma ou outra, tá? Então, a gente não pode falar que um está mais protegido ou outro menos. Os 2 estão protegidos, mas continuem. Vou utilizar aqui uma frase, uma analogia que a doutora Natália Pasternak falou, e eu achei muito interessante, sobre as vacinas. Ela associou a eficácia das vacinas a um goleiro, né? A eficácia do goleiro, o quanto o goleiro é bom. Se ele é menos vazado, se ele é mais vazado, o que vai depender? Claro, dele, né, da capacidade dele em conseguir um alcance maior das bolas e tudo mais, mas ele pode ser o melhor goleiro do mundo, o mais premiado, mas se ele tiver uma defesa, né, se os jogadores da defesa forem ruins, deixarem passar mais bolas, né, então a probabilidade dele falhar, né, de tomar gol, vai ser muito maior. Então, é exatamente isso. A vacina é um goleiro muito bom. Só que você não pode deixar só nas mãos do goleiro. Ninguém vai jogar no outro time sem defesa. Você precisa ter uma defesa. Ninguém joga só com ataque ou só com goleiro. Você precisa continuar com as suas defesas. O que é a defesa de um time? É uso de máscara, uso de álcool gel, é não aglomerar. Então, a nossa defesa precisa ajudar o nosso goleiro, né? Então, o time junto, um bom goleiro com uma defesa, né, que não relaxa, aí sim a gente vai ter praticamente 100% de eficácia. Muito bem, muito boa essa analogia aí que a senhora acabou de fazer, tá certo? Que já vem da outra médica, muito boa mesmo. Vou até guardar isso aí para estar sempre falando aqui no programa, viu? É assim mesmo, é como eu digo, o Balanço Diário é um programa que ensina e emociona. Eu também aprendo aqui todos os dias com vocês, né? Doutora Antonieta Osetti,
eu queria saber o seguinte: quais os impactos que a senhora tem notado, né, na saúde física e mental dos idosos após mais de 1 ano e meio, né, de pandemia? O que a senhora vem notando na saúde física e mental dos idosos nesse tempo de pandemia? Por favor. Olha, o que eu percebi muito depois que eu reabri o consultório além as pessoas estarem isoladas, se exercitarem menos, estarem comendo pior, não se movimentando tanto, piora das doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, os níveis glicêmicos estão pior, as pessoas estão com as suas doenças crônicas mais descompensadas pela falta de atividade física, né? Então, essa clausura, essa falta de movimentação do corpo, essa inatividade prejudica muito doenças crônicas já pré-existentes. Falando de impacto em saúde física. Agora, na saúde mental, é muito nítido. Todos os pacientes, né, na anamnese geriátrica, que a gente faz a avaliação geriátrica ampla, inclui, né, toda uma avaliação social, psicológica, física, biológica. A gente sempre pergunta da questão cognitiva, né, da memória, tudo mais, e da parte neuropsíquica. O que é nítido acho que 100% praticamente dos pacientes que sentam à minha frente se queixam de ansiedade, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e não está sendo raro ter que medicar os pacientes para depressão. Por quê? O isolamento social faz isso, né? O ser humano é um ser que foi feito para interagir. A gente tem que viver em sociedade, salvo algumas exceções, pessoas que gostam de viver isoladas, mas a nossa natureza é de interação social, né? Então, nós somos seres sociais. Quando você tira um paciente do meio que ele vive, o contato com a família, o contato, por exemplo, dos idosos com os netos, com os filhos, isso gera neles muita angústia, né? Então, isso impacta diretamente na saúde social, na saúde psíquica. Mesmo pacientes que nunca tiveram queixa de depressão ou nenhum transtorno ansioso. Então, tem aumentado muito transtornos ansiosos, não só em pacientes que se contaminaram com a Covid, porque já tem estudos que demonstram aumento da incidência de depressão em pacientes que ficaram internados, principalmente em UTI. Mas eu estou falando de pacientes que ficaram em casa, né? Então, claro, a gente estendeu muito o isolamento porque não foi feito adequadamente. Se tivesse sido feito adequadamente, teria durado muito menos, o impacto teria sido muito menor. E, com isso, diretamente o aumento de casos de demência, tá? Por quê? Existem alguns fatores de risco para a demência. A depressão é um deles. A falta de interação social é um deles. A falta de estímulo cognitivo é um deles. Eu sempre falo para os meus pacientes que eles precisam fazer ginástica cerebral. O cérebro, ele precisa ser exercitado como os nossos músculos. Se a gente fica na cama, não se exercita, os nossos músculos atrofiam. Então, se você não interage, não tem estímulo cognitivo, você faz sempre aquelas mesmas tarefas básicas do dia a dia, você vai ter um impacto na sua cognição. Isso é fato. E alguns pacientes, por exemplo, que já tinham um diagnóstico lá atrás, há 1 ano e meio, de demência, a gente tem alguns instrumentos, algumas escalas que a gente aplica durante a consulta para avaliar e pontuar, né? E está dando um salto, né? Os pacientes estão evoluindo muito rápido na evolução de alguns quadros demenciais já instalados previamente, que antigamente eram leves e estão se acentuando. Então, isso é muito importante. Você usou o exemplo dos seus pais, eu vou usar uma frase que eu ouvi do meu pai, e isso foi muito impactante para mim também.
Meu pai está com 79 anos, tratando um câncer de próstata, e ele disse, eu não sei quanto tempo de vida ainda me resta, mas não é justo eu passar os últimos anos da minha vida trancado dentro de casa. E eu nunca vi, meu pai, que sempre foi um homem ativo, ele também é médico, sempre trabalhou, sempre foi um homem, né, inclusive ele escreve muitas coisas, ele tem um blog, e vê-lo falando dessa forma, eu falei, nossa, é realmente muito, muito significativa essa questão do impacto psicológico nos idosos. Então, a gente tem que ter muita atenção. Agora que a gente já está com a vacina aí, os idosos já estão vacinados, eu acho que a visita pode ser feita ambientes mais arejados, não ficar muito próximo. Eu mesma peguei Covid e eu tive contato, né, com os meus pais, mas eu não fico muito perto deles, e eu consegui não contaminá-los. Então, vai visitar o pai, vai visitar a mãe, não precisa aglomerar, mas precisa voltar a essa interação. Eles estão sentindo falta, sente falta dos netos, e a gente precisa cuidar da saúde mental deles. Então, já estão vacinados, vão visitar de máscara, tudo mais, mas precisa olhar para esse lado que é bem importante. Muito bem, doutora Antonieta Ozzetti, falando realmente aí algo de suma importância, a aproximação, o cuidado com os nossos idosos, né, que passando por um momento difícil, esse enclausuramento, pode-se dizer assim, que é tão terrível, principalmente na nossa característica, nós brasileiros que somos tão acostumados à aproximação, ao aperto de mão, ao abraço. Então, vamos olhar mais aí para os nossos idosos, ok? 18h46, olha, vou continuar ainda com a doutora Antonieta Ozzetti, mas antes eu quero passar para vocês aquele quadro fantástico, incrível, extraordinário, com aquela mulher também, mais uma, assim como a doutora Antonieta, né? Ela que é coach, é palestrante, escritora, empresária, Anísia Gonçalves, aquele quadro de reflexão, 1 minuto com Anísia Gonçalves, agora no Balanço. Olá! E aí, como estamos? Como é que foi sua semana? O que você fez? Quais foram as avaliações que você fez? Você fez alguma avaliação? Não? Meu Deus, não acredito. Precisa fazer. E hoje nós vamos fazer uma reflexão muito interessante. Você acredita que as dificuldades que a gente passa faz com que nos tornemos pessoas extraordinárias? Você acredita nisso? É a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer. Você acredita que quando você passa por situações difíceis, quando você tem que enfrentar alguma dificuldade e você precisa sair da sua zona de conforto, naturalmente você já considera isso uma dificuldade? E diante dessa dificuldade, como é que você se prepara? Você se prepara para que essa dificuldade lhe traga coisas extraordinárias? Se não faz isso, comece a fazer agora. Preste bem atenção. Quando você aproveita para tudo que você está fazendo, você fazer com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação, por maior que seja a dificuldade, pode ter certeza, essa dificuldade vai lhe trazer algo muito extraordinário, algo que vai mudar completamente a tua vida. E aí você fica achando que se você não se apaixonar, você não vai fazer acontecer. E é verdade, você precisa fazer tudo com muito amor. Você não pode esperar que a vida não seja mais difícil antes de decidir viver. Fica atento. Muito bem, Anísia Gonçalves, sempre com esse quadro maravilhoso de reflexão para você e para toda a sua família.
Olha, são 18 horas e 49 minutos e eu quero falar com você. Você que está triste, poxa, o mês de junho acabou, eu não aproveitei, eu não fui lá no Torra Torra comprar aquelas promoções maravilhosas. Engano seu, o dono mandou reacender a fogueira e queimar tudo. Vejam só. Mega Saldão de São João Torra Torra. O homem mandou reacender a fogueira. Queima tudo. Blusas com renda e gripe de 30 por R$12,99. Blusão suéter de até R$100 por R$59,99. E cardigan só R$39,99. Camisa polo gangster R$29,99. Nova coleção de plumas só R$2,99 a parcela em 10 vezes. Cobre leito dupla face casal R$59,99. A ordem é queimar tudo. A ordem é queimar tudo em 10 vezes no cartão Mega Torra. Agora nós estamos falando de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente lembra de medicamentos. É o jeito, né? E medicamentos tem o genérico, mas o melhor preço em genérico é na Franfarma. Olha aí o Francieldo, proprietário, entrando aí na farmácia, esperando você com aquele sorriso para resolver o seu problema. Na Franfarma você vai encontrar medicamentos, perfumaria, suplementos. Lá também tem farmacêutico de plantão. Lá você também vai ter o menor preço e descontos que vão de 20% a 90%. Franfarma, sempre cuidando da sua gente. E o endereço é esse aí, olha, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro. Telefone 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma. Muito bem, estou falando aqui com ela, a doutora Antonieta Osetti, ela que é geriatra, ela que atua na linha de frente contra a Covid-19. Doutora Antonieta, deixa eu lhe perguntar aqui agora o seguinte, na terceira onda, como foi a experiência com pacientes já vacinados que adoeceram? Como é que foi essa experiência na terceira onda? O que a gente conseguiu perceber, de fato, né, como eu até já cheguei a comentar aqui, a evolução do paciente vacinado é muito melhor, é muito mais rápida e consegue desmamar mais rápido do oxigênio, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de dar alta para o paciente porque ele fica dependente do oxigênio, mesmo depois de passar da fase inflamatória, a fase mais crítica, né, da doença, ele ainda fica naquela dependência do oxigênio. Então, o que a gente percebe é que os pacientes evoluem muito melhor, apesar de serem idosos, apesar de terem múltiplas comorbidades, a gente tem visto que o paciente evolui menos para estados graves, né? Dá para falar que evolui nesse período que eu trabalhei, né, praticamente todos os dias. Acho que eu intubei, se não me engano, um paciente só que já tinha as 2 doses completas da vacina, tá? Então, é nítida a diferença. Tá? A gente sabe que não vai proteger 100%, inclusive esse único paciente que eu intubei, o filho questionou, falou, poxa, mas ele tomou a vacina, ele não devia nem ter tomado, porque eu falei, não dá para saber, né, a evolução, ele foi intubado, mas ainda tem a chance de evoluir melhor, então ainda estudos vão ter que acontecer para demonstrar realmente a diminuição dos casos graves. O estudo que aconteceu, sim, teve uma resposta muito boa na diminuição de casos graves. Claro que você mudando de milhares de pessoas para milhões de pessoas, a probabilidade de aparecer um caso grave tendo tomado a vacina é muito maior. Isso vai acontecer. Né? Então, porque todo mundo sabe, eu enfatizo aqui, não é 100%. Ninguém disse que não vai ter a doença tendo tomado a vacina.
como eu falei, é a vacina, mas todas as outras medidas que a gente precisa continuar tomando. Então, é nítido que o paciente que toma a vacina, ele tem uma evolução muito melhor, sim. Tá? Ainda mais agora, tendo os pacientes mais idosos sendo vacinados e os pacientes mais jovens adoecendo mais, tem sido muito frequente mesmo o paciente idoso ter um tempo muito menor de permanência, de internação, do que o paciente jovem. Né? Então, isso é bem nítido em quem está na linha de frente. Eu acho que estudos que vão acontecer, com certeza, vai demonstrar isso, mas a gente sente bastante mesmo essa diferença. Muito bem, doutora Antonieta Ozzetti, é muito gratificante a gente estar ouvindo isso da senhora, a senhora que está lá na linha de frente, está lá no enfrentamento, está lá na UTI, tá certo? Então isso mostra que a vacina realmente, ela é eficaz, a vacina, ela faz com que a pessoa, mesmo vindo a ter a doença, a pessoa não vá para casos mais graves, como a senhora disse, durante todo esse tempo aí, agora, recentemente, entubou apenas um paciente. Os outros têm uma evolução muito maior, porque já foram vacinados. Realmente o caminho é a vacina. Eu já estou cansado de falar aqui no meu programa. Infelizmente a senhora comentou aí também na sua fala, vivemos num país onde o exemplo lá de cima, do próprio chefe de Estado, né? Vem o exemplo do não uso da máscara, o exemplo da aglomeração, o exemplo do incentivo ainda por medicamentos aí para ser usados de maneira precoce, como hidroxicloroquina, ivermectina, e nós sabemos que o que resolve mesmo é vacina, não tem outra alternativa. Vacina sim, vacina para todos. Doutora Antonieta Ozzetti, eu quero agradecer demais a sua participação no programa. Claro que esse é o primeiro de muitos, a senhora vai voltar com certeza, porque não falta assunto para a gente tratar. Eu deixo agora o espaço para a sua mensagem final, para as suas considerações, para o seu boa noite para todos os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, né? Como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas fontes, de onde a gente tira as nossas informações. Essa coisa de, eu ouvi falar a uma pessoa que aconteceu isso, não se basear pela exceção. Esses casos vão acontecer, pacientes que se vacinaram e adoeceram, faleceram, vão acontecer. Isso não tira a credibilidade da vacina. Então, tomar cuidado com fake news, com orientações erradas, né, mesmo de pessoas que estão aí, que têm grande exposição, que têm grande influência. A gente tem que se basear pela ciência. Até hoje, é o que a gente tem de mais importante, são os cientistas. Eu estou lá na linha de frente, muitas vezes eu não tenho, eu tenho que seguir o que as pessoas que estão estudando, que são pesquisadores, estão orientando. Não é o que uma pessoa acha, o que o outro acha, é o que a ciência me diz. Então, o médico, ele é um cientista, a gente tem que seguir pelo caminho sempre da ciência. Não existe, reforçando novamente, ainda, hoje, dia 7/7/2021, um tratamento precoce e eficaz, tratamento com medicamentos. O que existe é vacina e proteção. Então, vamos continuar aqui, em breve, com a maior parte da população vacinada. A gente vai conseguir sair dessa pandemia juntos e, se Deus quiser, o mais breve possível. Muito bem, doutora Antonieta Ozzetti, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite para voltar, tratar outras temáticas, tá certo? Muito grato mesmo. Olha, gente, 18h58 e eu quero falar agora com você que está pensando, né? Vai fazer suas compras, está procurando qual supermercado, onde é que eu vou, onde é o melhor atendimento, onde é o melhor preço. Claro, Supermercado das Palmeiras, 83, o telefone 991572142, fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228,
muito aqui em Cajazeiras, Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Agora você, mulher que está procurando aquela roupa, aquele vestido maravilhoso, o lugar é claro, é Belas Ateliê, não tem outro. Ah, tá noiva, vai casar? Belas Ateliê, vai preparar você, vai preparar seu noivo. Se tiver gestante, tem roupa para gestante. Aí está o Instagram, @Belas Ateliê, @Erlânia, a Samara, toda a equipe Belas esperando você. 18h59. Quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado por estar conosco até agora. Vamos voltar amanhã às 17h com o seu programa Balanço Diário. Uma ótima noite. Que Papai do Céu abençoe o teu lar e abençoe a tua família. Tchau, Brasil. Até amanhã.